Muito bem, vamos verificar aqui agora a tela inicia movimento, ok? Vou executar aqui novamente a aplicação. Em momentos anteriores, onde nós executamos a aplicação, nós tínhamos visto a tela movimento aberto, tá? Eu já encerrei aquele movimento que estava sendo executado aqui, então agora ele já abre aqui para a gente a tela inicia movimento, ok? Então o usuário aqui ele vai selecionar primeiramente o turno, tá? A qual ele está trabalhando. Ele pode opcionalmente informar um fundo de caixa, ou seja, um suprimento, tá? Por exemplo, aqui eu posso colocar um suprimento de R$100. Eu vou informar os dados de login do operador e também os dados de login do gerente ou supervisor, ok? Vou clicar em confirma, ele abriu o movimento. Bom, aqui ocorreu esse erro porque na tabela de configuração, tá, está definido lá como comprovante não fiscal, com o suprimento, como o nome suprimento. Só que no emulador aqui da Sueda, esse comprovante não fiscal não está cadastrado, ok? Então o que ocorreu? Ocorreu esse erro aqui e o suprimento não foi registrado no ECF, tá? Mas o movimento foi aberto sem problemas. O que deverá ser feito? Alterar, no caso, ou alterar o nome do suprimento, né, do comprovante não fiscal suprimento lá na tabela de configuração, ou então cadastrar um comprovante não fiscal aqui no emulador, no caso no SCF, com o nome suprimento. Tá? Eu não vou fazer esse procedimento no momento, pois isso aí não faz parte aqui do escopo desse treinamento. Ok? Bom, vamos continuar. Então aqui ele imprimiu, tá, o relatório de fechamento, a abertura de caixa. Ele não gerou o suprimento, né, devido ao erro que ocorreu, mas ele abriu o movimento da mesma forma, ok? Bom, as informações dos movimentos, elas são armazenadas aqui na tabela ECF movimento, tá? Então agora aqui eu tenho o movimento, o ID 31, inclusive o ID desse movimento foi informado aqui nesse relatório de abertura de movimento, ok? Foram gravados aqui também algumas outras informações, tá? E o status desse movimento está aqui como aberto, tá? Bom, se eu finalizar aqui o caixa, tá? E acessar a aplicação novamente, agora ele não vai mais abrir a tela inicia movimento. Por quê? Porque já existe um movimento aberto. Aqui ele já abriu outra tela, que no caso é a movimento aberto. Tá? Essa tela aqui nós vamos visualizar posteriormente. Bom, vamos lá. Então vamos ver aqui o código que foi desenvolvido para essa tela inicia movimento. Então aqui no caixa, nós temos aqui um método, tá, que verifica o movimento, certo? E nesse método verifica movimento, primeiramente ele vai buscar um movimento que está com status A, ou seja, aberto, ok? Se ele não encontrar um movimento que está com status aberto, o que ele vai fazer? Ele vai buscar um movimento que está com o status T, ou seja, saída temporária. Caso não encontre nenhum movimento aberto e nenhum movimento com saída temporária, aí sim, ele vai iniciar um novo movimento, ok? Se ele encontrar um movimento aberto ou saída temporária, ele vai abrir aqui a tela movimento aberto, tá? Então vamos aqui então abrir a tela inicia movimento. Aqui está. Nós temos aqui um grid com o turno, né? Aqui o usuário vai visualizar os turnos disponíveis, onde ele vai selecionar o turno que ele está trabalhando. Aqui um edit para informar o valor do suprimento. Aqui os dados de login do operador e aqui os dados de login do supervisor ou gerente, tá? E aqui nós temos os dois botões, um para confirmar
e outro para cancelar. Vamos aqui visualizar o código-fonte, que no construtor dessa classe definimos aqui as cores dos painéis, né, as cores das janelas internas. Definimos aqui alguns atributos desse edit suprimento, tá? Definimos algumas classes, a cancela action, confirma action, menu fiscal action, tá? Trocamos o tab pelo enter e logo depois chamamos aqui o configura grid turno, tá? Nesse configura grid turno vão ser buscados aqui os turnos cadastrados no banco de dados, tá? Esses turnos estão cadastrados aqui na tabela ECF turno, ok? Então aqui nós temos as informações dos turnos que o usuário pode selecionar, ok? Logo depois é instanciado aqui um table model, tá? No caso o table model genérico do ECF turno, tá? Define-se alguns atributos desse table model e também da grid turno, ok? Bom, então logo aqui depois do construtor temos aqui as classes de action. Já visualizamos aqui o configura grid turno e o método confirma, ok? Então primeiramente aqui ele verifica se tem selecionado um item aqui da grid de turno, né? Caso não tenha nenhum item selecionado, vai informar aqui uma mensagem para o usuário. Caso contrário, ele vai autenticar o usuário, tá? Através aqui do método autentica usuário, lá da classe sessão usuário, ok? Então ele realiza aqui a autenticação do usuário, no caso do operador, certo? Voltando aqui em inicia movimento. Verifica se foi informado um valor de suprimento, tá? Caso os dados de usuário estejam corretos, continua aqui com os procedimentos. Caso contrário, ele vai informar aqui que o operador, os dados do operador são incorretos, ok? Então, caso os dados do usuário sejam corretos, ele vai autenticar o gerente ou o supervisor, tá? Então, nesse método aqui, ele vai autenticar o gerente ou o supervisor para autorizar essa abertura de movimento. Caso os dados do usuário, aliás, do gerente ou supervisor sejam válidos, vai seguir aqui com os procedimentos. Caso contrário, vai emitir aqui uma mensagem informando que os dados não correspondem ao que está cadastrado, ok? Logo depois, então, cria aqui um controller genérico para o ECF movimento VO, tá? Define-se os dados desse movimento, né? Seta todas as informações desse movimento, salva esse movimento no banco de dados, ok? E seta o objeto aqui, movimento lá da classe sessão usuário, ok? Logo depois, informa que o movimento foi aberto com sucesso, insere um suprimento, tá? No caso aqui o suprimento só vai ser inserido se o valor informado for maior do que 0, ok? Então ele chama aqui o método ECF suprimento, tá? Então foi nesse momento aqui que ocorreu o erro, por quê? Porque foi informado essa descrição de suprimento, que no caso lá na tabela de configuração está definida como suprimento, ok? Bom, se o suprimento for efetivado com sucesso no ECF, daí sim, cadastra esse suprimento no banco de dados, tá? Então, por exemplo, aqui ó, nós temos a tabela ECF suprimento. Nós não temos nenhuma informação gravada aqui. Por quê? Ocorreu o erro no ECF, então ele não continuou com o restante do procedimento. Já gerou aqui uma exceção e mostrou o erro que nós visualizamos ali durante a execução do sistema. Ok? Então, esse erro aqui é fácil de corrigir. Basta mudar na tabela de configuração a string do valor do suprimento ou então cadastrar um documento não fiscal como suprimento lá no ECF. Ok? Esse procedimento aí
ele vai ser feito durante a configuração lá do ECF, durante a instalação, né, do sistema no seu cliente. Você vai utilizar, inclusive, para isso o configurador, que foi mostrado lá no Sprint Backlog 01 do PAF-ECF. Então, você utiliza o configurador para definir essas informações aí aqui no PAF-ECF, essas configurações, ok? E logo depois vai imprimir aqui um relatório gerencial, no caso, relatório de abertura de caixa, tá? Que foi esse relatório impresso aqui que nós visualizamos, ok? Ele chama esse método aqui, imprime abertura. E logo depois fecha essa tela do inicia movimento, ok? Bom, então essa foi a implementação que foi desenvolvida aqui para o inicia movimento.